Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos começar numa jornada juntas, de mãos dadas, né? Que vai aí nos ajudar a nos conectar com o nosso poder, com a nossa essência, com a nossa força feminina e a transformar aí as nossas vidas de dentro para fora. E eu digo nós porque eu me coloco também nessa jornada, porque todos os dias estamos sempre aprendendo, sempre dando um passo de cada vez. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos juntas. Bom, eu sou Neide Lopes e o meu propósito como facilitadora, né? E guardiã dos círculos de mulheres. O nosso círculo é o despertar feminino e é um propósito de estar aí com você nessa caminhada, né? Te ajudar aí a transformar a sua vida com amor. Vamos juntas? Eu vejo você. Bom, esse é um espaço aí para a gente poder pensar, né? Hoje a gente vai poder pensar juntas, vai poder aprender juntas. Nós vamos falar um pouco, né, ao longo aí desse encontro hoje, sobre autoconhecimento e, e como ele pode nos transformar em mulheres mais fortes, em mulheres mais poderosas, em mulheres mais confiantes, em mulheres mais seguras, em mulheres empoderadas. Muitas vezes, o que nos impede, né, de ir para frente, de seguir na nossa caminhada, seja ela qual for, seja no relacionamento, seja no trabalho, na nossa carreira, seja em qual caminho a gente decidir seguir, muitas vezes é uma dor. E é uma dor silenciosa, né? Porque a gente meio que abafa, meio que joga para dentro e tranca 7 chaves, né? Meio que ignora. E muitas dessas dores, elas estão ali no nosso dia a dia, não é? Então, às vezes a gente se sente insuficiente, às vezes a gente se sente inacreditada, né? As pessoas não acreditam na gente, nem sei se existe essa palavra, inacreditada. Às vezes a gente se sente sem forças, sem voz. E muitas vezes a gente se sente sozinha nessa caminhada. E acreditar no nosso potencial, acreditar que a gente pode, que a gente consegue, dar um passo de cada vez, é o que vai nos deixar mais seguras. Então, falando ali um pouquinho dessa caminhada, falando um pouquinho aí, né, de mim, o quanto eu fui muito essa mulher. Essa mulher fui, claro, a gente sabe que a gente sempre ainda tem muito para olhar, para aprender, né? Para poder olhar para isso. Eu tinha uma dor assim muito grande, no meu caso era dor nos relacionamentos, né? Então, em específico no relacionamento afetivo. Então era algo ali que eu sempre me sentia inadequada, eu sentia que eu nunca era suficiente, eu sentia que eu era insegura e que eu não conseguia manter o relacionamento. E a minha dor era no relacionamento. Talvez a sua dor seja na família, no trabalho, com os amigos, na saúde, né? Mas cada uma tem a sua dor. A minha dor maior era por ali. E claro que essa dor ela vai irradiando para vários setores da nossa vida, não é? Mas é muito interessante que quando eu entrei para essa caminhada de autoconhecimento, que quando a gente fala essa palavra assim, autoconhecimento, parece que fica tudo assim tão solto, né? Autoconhecimento, mas eu não me conheço? Não.
É incrível como a gente vive a vida inteira com a gente mesmo, mas a gente não se conhece. A gente só vai se conhecer quando a gente começar a ter esse olhar para dentro. Enquanto a gente está, vamos falar assim, nessa caminhada, nessa loucura, nessa correria de querer agradar o outro, de querer fazer as coisas para as outras pessoas, de não conseguir dizer como você se sente, como você gosta de estar, de nem perceber o que você gosta de fazer, de nem perceber como você gosta de se relacionar. Quando a gente vai muito assim para fora, sempre buscando no outro, sempre buscando no externo a forma como a gente vai ser feliz, a gente está totalmente desconectada de nós mesmas, a gente está totalmente fora desse autoconhecimento. E a gente só consegue olhar para isso de verdade quando a gente para e fala, peraí, tem alguma coisa aí acontecendo. Será que eu sou mesmo insuficiente? Será que eu sou insegura? Será que eu tenho tanta dependência emocional mesmo? O que está acontecendo? E a gente começa nesse processo de transformação. Eu não sei se você já se sentiu assim, né? Sentiu como se estivesse ali afogada nas suas emoções, né? Criando muitas expectativas em relação aos outros, se sentindo com muita necessidade de estar ao lado de alguém, esperando que alguém te faça feliz. E olhando para tudo isso, parece tudo muito solto, mas as dores são reais, não é verdade? A gente chega a sentir até no próprio corpo as nossas dores. A gente chega a sentir até nos momentos de ansiedade, né? Às vezes nos processos de depressão, quando a gente percebe que tem algo errado aqui dentro, não é o fora. Ontem eu plantei uma raiz, né? Não sei se você conhece cúrcuma. E a cúrcuma é uma raiz, né? E eu tinha retirado várias raízes de cúrcuma, porque eu ia fazer, né, um elixir, enfim. E eu acabei deixando ali coloquei num saquinho e deixei no armário. E ficou. Esqueci, acho que tem uns 4, 5 meses ou mais. Eu simplesmente esqueci. E aí quando eu olhei, eu falei, nossa, eu esqueci de fazer, né? Será que ainda tá boa? Quando eu peguei algumas já estavam murchas, já estavam ali estragando, sabe? E aí algumas eu tive que jogar fora. E aí as outras que estavam boas ainda, eu peguei aquelas raízes e eu coloquei em cima de um potinho, em cima do meu armário. E aí uma semana depois começou a crescer. Gente, pensa. Pensa que interessante, né? Quanto tempo essa raiz ela estava guardada ali e não tinha água, não tinha nada. E eu tirei ela do saquinho, coloquei ali num potinho, ela começou a nascer, começou. Olha que incrível, não é? E aí eu fiquei pensando assim, de plantar, né? Falei assim, nossa, já que nasceu, eu vou plantar. Mas eu fiquei muito fazendo uma reflexão assim, como muitas vezes a gente vai lá e planta a nossa raiz, né? A gente planta ali num vasinho os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas expectativas. E muitas vezes a gente fica aí esperando dar frutos, esperando dar flores, né? E esperando muitas vezes que o outro traga o que a gente, né? A gente cria as expectativas esperando que o outro nos traga algo, que o outro venha a preencher isso em nós. Mas quem plantou aquela raiz, quem plantou aquela sementinha,
Quem plantou aquele sonho fomos nós, não é? Então, quando a gente planta o nosso sonho, quando a gente planta a nossa raiz, a nossa, né, semente, a gente sabe que a gente plantou. E a gente vai, vamos fazendo aí essa analogia da planta, a gente vai regando essa raiz, essa plantinha, e vai esperando que ela brote, que ela nasça, né? E a gente vai regando de que forma? Regando a nossa essência, olhando para nós, olhando para dentro, percebendo o que é que a gente está precisando. Nossa, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção, eu preciso me perdoar por algumas coisas, eu preciso de um contato e aí eu preciso me cuidar do meu corpo, né? Eu preciso de elogio, então eu posso me elogiar e aí eu vou dando para aquela plantinha, para aquele meu sonho, aquilo que eu plantei. E aí eu lembrei muito de um poema de William Shakespeare, O Menestrel, onde ele fala assim: plante seu jardim, né? Plante seu jardim e não espere que o outro venha te trazer flores. Então, plante você seu jardim, cultive a tua árvore, cultive a tua planta, a tua flor, porque às vezes o outro até pode ter assim uma boa vontade para fazer algo para você, só que pode ser que ele te traga rosas e você gosta de girassol. E aí? Então, esse sonho que a gente planta a vida inteira, sonhos, só podem ser cultivados por nós mesmas. E aí, quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente entende, a gente percebe, a gente vai se conhecendo e entendendo o que é que essa planta precisa, o que é que esse sonho precisa, do que é que ele precisa ser regado. Se é só com água, será que precisa ali de um sol, de uma energia, né? Uma sombra, às vezes, né? Do que é que essa planta precisa? Do que é que esse sonho precisa? Porque esse sonho é seu. Esse sonho é seu. Então, muitas vezes a gente espera do outro aquilo que o outro não pode nem sabe dar. Por isso que a gente tem que olhar para dentro e trabalhar o nosso autoconhecimento para poder transformar a nossa vida, para poder florescer os nossos sonhos. Bom, olhando aí para as causas, né, das nossas dores, muitas delas, essas dores emocionais, muitas delas, elas vêm lá do passado, elas vêm lá, às vezes até da infância, muitas delas vêm da infância, de ambientes, de um lar, né, que não teve um acolhimento, não teve um cuidado, não teve experiências positivas. Às vezes você foi muito julgada, você foi muito criticada, você foi muito abandonada, às vezes não fisicamente, mas emocionalmente. Às vezes houve rejeição, às vezes houve abandono. Então, muitas de nós crescem com uma ideia que que vem lá da infância, que precisamos ser perfeitas, duras, precisamos ser fortes como a Mulher Maravilha, precisamos ser, sabe, aquela que vai cuidar de todo mundo, né? Aquela que precisa se doar ao máximo para ter atenção, para ter carinho, aquela que
se sentiu muito, às vezes, criticada e julgada, então aquela que critica e julga muito o outro, como se tivesse querendo jogar para fora tudo aquilo que ela recebeu. E nós somos ensinadas, nós como mulheres, nós somos ensinadas a cuidar, né? E a gente traz isso muito. E tem um lado bom de cuidar, mas tem um lado assim pesado também, porque a gente sempre tá cuidando do outro e a gente esquece de cuidar da gente, porque nunca teve, né? Quem olhasse, tivesse esse olhar de cuidar. A gente é forte. Não, tem que ser forte. Não preciso que cuide de mim. Não precisa. Né? Somos educadas a ser as cuidadoras, mas esquecemos de cuidar de nós mesmas. E esse olhar para o autoconhecimento, né? Olhar alto, eu, né? Ajuda a transformar e a ter esse olhar para quem? Para dentro, para si, né? Mas a boa notícia é que uma forma de aliviar essa dor que a gente carrega, de muitas situações que vivemos, né? A gente pode transformar essa dor, pode transformar tudo através do autoconhecimento mesmo, né? Entendendo que foi, primeiro que foi do jeito que foi, e hoje você não consegue mudar aquilo que já foi, mas hoje você pode cuidar de você, pode transformar a si mesma trabalhando o autocuidado, né? Coisa que muitas vezes a gente se nega. Imagina, não preciso que cuide de mim, ninguém cuida de mim, eu não preciso cuidar de mim. Que, como eu falei num outro vídeo lá, autocuidado é desde beber água, não é? Desde beber água. Eu bebo água? Não, não bebo. Quando eu vejo, passou o dia inteiro, nem água bebi. Né? Então, desde cuidado do corpo, cuidado de si, cuidar das emoções, né? Esse autocuidado, esse autoconhecimento é a chave para o nosso empoderamento, para adquirir a nossa força, que nos permite aí a fazer as mudanças. A gente só consegue mudar o que a gente conhece. A gente só consegue mudar o que a gente conhece. Porque se eu perguntar para você assim, o que é que você quer mudar na sua vida? Talvez você já fale ali de pronto, eu quero mudar tal situação. Tá. Onde você está? Para que você possa chegar aonde você quer. A maioria das mulheres não sabe onde está. Porque para você chegar em algum lugar, você precisa saber aonde você está. Pensa no GPS, não é? A gente pode ir para qualquer lugar com o GPS, por exemplo. Mas, se eu sair da minha casa, vamos dizer assim que eu vou para o mesmo lugar que você. Vamos colocar ali um ponto, né? Vamos para Roma, né? Vamos lá, todos os caminhos conduzem a Roma. Vamos para Roma. Eu estou saindo da minha casa. Se eu colocar no GPS, ele vai me dar uma rota. Você saindo da sua casa, vai te dar outra rota. Quem tiver lá em Roma, a rota, né? Dependendo do lugar que colocar, em que lugar de Roma que você vai, né? Então, vou lá no centro. Dependendo de onde a pessoa estiver, tô lá na periferia. Vai ser outra rota. Então, nós precisamos saber onde nós estamos para poder a gente, aí autoconhecimento, né? Para poder a gente traçar a nossa rota. E aí, nesses vídeos que vão vir, a gente vai aprendendo como fazer isso. Tá bem? Então, autoconhecimento não é apenas uma questão de saber quem você é, mas também de se permitir ser quem você é. E sem medo ou culpas. A gente vai olhando para esses medos, olhando para essas culpas, percebendo o que é real e o que é imaginário. Porque na mente tudo é real. Mas quando você vai olhar direitinho,
vai perceber que muito dos nossos medos e muitas das nossas culpas, elas não são reais. Foram criadas em algum momento pela nossa visão distorcida da situação. Olha que interessante. E aí eu vou deixar aqui uma prática bem legal, né? Uma prática aí para logo cedo, ao acordar, faça uma afirmação positiva aí. Hoje eu me conecto com a minha essência e me permito crescer. E se não foi logo cedo que você, né, ouviu aí para esse vídeo aí para você poder fazer, não importa. Faz assim que você ouvir. Fecha os olhos agora e faz junto comigo. Hoje eu me conecto com a minha essência e me permito crescer. É bom, né? É gostoso sentir isso. E aí eu já vou deixar uma atividade aqui para você fazer antes de dormir, hein? Quando você for dormir, antes de dormir, eu quero que você reflita sobre um momento do dia em que você se sentiu você mesma. Sabe, você falar assim, nossa, nesse momento, não sei, talvez você estivesse comendo alguma coisa, talvez você estivesse fazendo alguma coisa, talvez você não estivesse fazendo nada. Nesse momento, eu me senti eu mesma, autêntica, eu mesma. E eu quero que você deixe um caderninho aí do lado da sua cama, deixa aí um caderninho para você ir anotando, porque cada dia vai vir insights, vai vir coisas sobre você que o teu inconsciente vai estar trazendo e você vai anotando. Mas eu quero que você anote como foi e o que foi, como foi esse momento para você e o que você aprendeu nesse momento. Então, reflita sobre um momento em que você se sentiu você mesma, autêntica, e você vai anotar como foi e o que você aprendeu com esse momento em que você se sentiu autêntica. Tá bem? Bom, agora a gente vai finalizando aqui então. Hoje a gente inicia, né, nessa jornada aí de transformação. Esse é o primeiro passo, que é o reconhecer a dor, reconhecer aí as causas, né, e se permitir dar o espaço para a cura. Então, lembrando aí que o autoconhecimento é uma tarefa que acontece todos os dias, um passinho de cada vez. É um processo contínuo e é um processo de auto-amor e auto-aceitação, tá bom? Finalizando aqui, eu quero que hoje você se permita se perceber no momento em que você foi autêntica, foi você mesma. Beijo grande no seu coração, até o próximo vídeo e eu vejo você.